Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, final de julho de 2026. Deu uma saudade de ver coisas com Sean Connery. Eu cresci, né, vendo esse e outros atores, tipo Gene Hackman, Robert Duvall. Aí eu fui lá no catálogo da Disney Plus e revi 30 anos depois, né, literalmente, porque eu acho que esse filme é de 96, A Rocha, né, que é aquele filme no qual as pessoas têm que resolver um problema lá na penitenciária de Alcatraz, que então já estava abandonada havia décadas, né? A personagem do Sean Connery é um único cara que conseguira fugir de lá e por isso, e não só, era mantido em segredo pelo governo americano, mas aí o segredo é porque ele tinha roubado, conseguido descobrir todos os segredos da CIA, guardados pelo Edgar Hoover, lá, o grande chefão da CIA. Então ele sabia, ele tinha um microfilme que tinha até o porquê da morte do Kennedy, né? Revendo agora, é claro, gente, esse filme ele é super divertido, ele é ação para cá e para lá, o elenco é afiadíssimo, tudo é muito bem feito. Agora, a gente não pode acusar esse roteiro de original, sei lá, tipo um Duro de Matar, vou chegar no Duro de Matar já já, e cheio de é furo atrás de furo, gente, né? Assim, esse dramaturgicamente, ele é um filme bem pipoca com guaraná ou amendoim com cerveja, como eu prefiro, né? Eu preferia até um tempo aí, tá? Porque assim, tem erros de roteiro, é uma história absurda, deliciosamente absurda, mas absurda, né? E aí, agora revendo, a coisa mais sofisticada que tem, e aí a gente tem muito que tirar o chapéu para esse filme, porque ele serviu de matriz para um monte de outras coisas. Por isso que eu tô falando, não vai ficar bravo comigo, não gosta de filme nenhum, não, ele é divertido pra caramba. Agora, eu não posso falar que é um roteiro, assim, impermeável à prova de balas, né? A coisa mais sofisticada que tem ali é o antagonista. Não dá nem vontade, e nem pode, eu acho, chamar o Ed Harris, adoro, né? Grande ator, de vilão. Porque o filme constrói muito cuidadosamente, e olha, gente, esse roteiro teve assim umas 200 mões. De propósito, estou fazendo o plural de mão errado, hein? Teve 200 mões atuando ali, inclusive do Nicolas Cage, do Sean Connery, que deram um palpite até dizer chega, né, no tipo de personagem que eles queriam fazer. É muito sofisticada a criação daquela personagem do antagonista, porque ele é nos mostrado desde o começo. O filme praticamente abre com ele, visitando o túmulo da esposa, e aí a causa pela qual ele está lutando é uma causa com a qual a gente consegue empatizar. O problema é que ele foi por um caminho que aí a gente não consegue empatizar porque ele ameaça destruir a cidade de São Francisco. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Mas assim, ao final, inclusive, essa personagem toma ou mostra uma outra cor dele que faz todo sentido, né? Com relação ao que eu tinha visto no primeiro ato, por exemplo, né? E que falam: olha só, essa personagem é bem complexa. É a mais complexa do filme. O antagonista é o mais complexo do filme, porque o Sean Connery e o Nicolas Cage, aí eles são um desenho animado, né? O Nicolas Cage é bem legal também a personagem, porque assim, o Nicolas Cage aí ele está emulando o Bruce Willis, mais ou menos emulando o Bruce Willis. Não estou dizendo que o ator está copiando o Bruce Willis, estou dizendo assim, a trajetória, o arco dramático da personagem é o mesmo arco dramático praticamente do Bruce Willis em Duro de Matar. Por isso que o Duro de Matar é tão importante, porque o roteiro do Duro de Matar é mais impermeável, é melhor, entendeu? Bom, eu vou falar de alguns furos deliciosos que tem nesse aí do coisa. Bom, porque assim, ele é o Nicolas Cage, que é um químico lá, ele é super inteligente, ele é divertido, ele é estranho, é o Nicolas Cage, né? Só que ele é colocado em uma situação dentro de um lugar
em que ele vai ter que escapar desse lugar e vencer os seus inimigos. E aí, esse cara que parecia tão normalzinho ou tão, né, incapaz de fazer isso, ele consegue fazer isso. Então é uma coisa duro de matar ali. Só que não para por aí, né? Em termos de carreira desses dois atores, também é um espelho. O Bruce Willis virou herói de filme de ação com o Duro de Matar. Antes ele era conhecido mais por comédias e tal. Pelo que eu me lembre, a vida de ator do Nicolas Cage como astro de filme de ação também começou com The Rock, né? Tanto é que depois ele fez aqui Face Off, um monte de outras. Eu não sou assim fã do Nicolas Cage, eu acho legal, mas com, né, algumas ressalvas ou às vezes eu acho um pouco meio muito para mim, né? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Gente, eu nem vou dizer sem spoiler, com spoiler, não só porque o filme tem 30 anos, mas porque assim, Sean Connery, Nicolas Cage, dois atores top nos anos 90. O Nicolas Cage tinha acabado de ganhar Oscar. O Sean Connery era o 007. Vocês acham que não vai dar certo o que aqueles dois caras vão fazer? Você acha que um blockbuster de verão, né, vai fazer com que o antagonista que pegou lá Alcatraz reféns façam vença? Claro que não. Aliás, presta atenção como que eles tomam cuidado com a personagem do Ed Harris, porque ele é militar, né? Então, a hora que ele está entrando para pegar lá os reféns em Alcatraz, tem um grupo de crianças e ele fala assim para uma das meninas, fala para sua professora se afastar, ir embora. Eu pensei, tá, como se uma criança chegasse e falasse, professora, vamos embora, vamos embora. E vai embora. Isso é uma das muitas coisas que esse roteiro, você fala, né? Mas beleza, você tem e ainda vou continuar falando de elenco. As pessoas, os atores que estão ao redor, né, os secundários, são muito bons. Sei lá, a gente tem, para nós que somos fãs de terror, a gente tem Tony Todd. Tony Todd, que está lá, é um dos problemáticos, é um dos que vai causar problema, né, que está com os reféns, que a gente só vê um pouquinho depois, nunca mais, lá em Alcatraz. Tony Todd é o nosso Candyman, é o eterno Candyman e de tantos outros filmes de horror. Beijo no além para o nosso amado Tony Todd. Beleza, Alcatraz é tomada. Né? Antes de ser tomada, a gente não só conhecera o personagem do Nicolas Cage, o Nick Cage, a gente conhecera também o Ed Harris, né, personagem do Ed Harris, e o Sean Connery aparece como assim, nossa, e agora? Quem poderá nos ajudar? Não é o Chapolin Colorado, é o Sean Connery que vai. Por quê? Porque ele era o cara que tinha conseguido fugir de Alcatraz. Lembra que tem um filme com o Clint Eastwood, do Don Siegel, Fuga de Alcatraz, que eu resenhei aqui? Tá dialogando com aquilo, né? Que lá nos anos 60 ele conseguiu fugir, tararã. Percebam a diferença dos túneis subterrâneos, né? No filme do Don Siegel, os túneis subterrâneos são assim, escuros, não tem nada. Nesse aí, parece um parque de diversões, né? Quando eles estão andando pelos túneis, tudo que eles precisam tem lá, é iluminado, é largo, só faltava ter um tanque de guerra para que eles pudessem usar, né? Falou, uau, é um filme de ação bem legal. Beleza, o Sean Connery, ele vai ajudar. Só que ele é um mestre em escapar. Inclusive, uma das escapadas que ele faz, tem uma hora em que ele poderia tranquilamente ter escapado, mas ele não escapa, que é onde ele tá falando com a filha dele lá, que é porque assim, se ele escapar aí, não, aí não pode escapar, gente, porque não pode dar trabalho, não, porque tem filme ainda para ir, né? Mas tudo bem. Estabelecer que a filha dele morava em São Francisco significa que ela estava em perigo também. Mas ele é mestre em escapar. E aí tem uma hora em que ele e o Nicolas Cage lá são temporariamente feitos prisioneiros. Como o Sean Connery, Mason, não sei o que Mason, é mestre em escapar, ele
rasga colchões ou lençóis da cela para fazer lá, a Tereza que chama, fazer um negócio. Enfim, assistam o filme e vejam. Bacana, né? Então, gente, só que Alcatraz estava desativada desde 1963. 30 anos depois, não tinha mais colchão e não tinha mais lençol nas celas de Alcatraz. Tá? Então, quando você fala, olha que legal, olha só, para que tem lençol e colchão? Isso é uma das coisas desse roteiro, eu adoro, né? E tem coisas que hoje em dia não se sustentam, né? Logo no começo, quando o Sean Connery aparece, porque, claro, ele tem um antagonista, vai ter alguém que está querendo sacanear ele. Aliás, assim, né? Eles prometem para a personagem do Sean Connery, se você nos ajudar, você vai ser livre. Claro que isso é mentira, e aí ele assina um negócio lá, rasga assim, aquilo bem na frente de todo mundo, e aí o cara pergunta, quando é uma hora que o Nicolas Cage fala, mas por que você fez isso? Ele acabou de assinar, ele vai ajudar a gente, não sei o quê. Você não tem que saber de nada. Você aqui é só saber só o que precisa saber. Aí eu pensei assim, então por que você rasgou esse negócio na frente de alguém que só precisa saber o que precisa saber? Né? Beleza. Tem a cena em que o Sean Connery vai cortar o cabelo, eles usam uma personagem gay tão estereotipada. Tudo bem, anos 90, né? A gente. Tudo bem. Afeminada, sabe? Fútil, assim. E aí tem a primeira demonstração do que pode ser do caos que o personagem do Sean Connery pode fazer. Porque daí tem uma mega perseguição. Como é em São Francisco é cheio de subida, sabe? É linda São Francisco. E daí, claro, tem que ter uma perseguição de carro em São Francisco. Eles destroem a cidade inteira, né? Aí, é claro, o cara ficou 30 anos na cadeia, ele não sabia o que era grunge, né? O movimento rock lá, grunge, mas ele sabia todos os caminhos e manejar os carros do momento, não tinha perdido nenhuma das destreza em dirigir, né? E você vai. E aí, ó, eles vão entrar lá na ilha, né? Lá na cadeia. Bom, para entrar na cadeia, tem tipo não, é uma fornalha. Então, ó, gente, ponto de vista. Essas pessoas, esse grupo de pessoas, vai entrar clandestinamente na penitenciária para salvar os reféns, né? Beleza, então elas estão de fora. E aí o Sean Connery vê lá uma fornalha e fica fazendo bum, bum, bum. Parece aqueles negócios de videogame que você tem que ficar. Ele fala, não, eu memorizei o timing, né? Se eles não mudaram a frequência, o timing, eu consigo passar por isso aqui. Aí ele rola lá e passa. Tudo bem, é um filme de ação. E é isso que a gente quer. Ação, ação, ação. Aí, beleza. Tá, não sei o que, fica aquele silêncio. Ixi, será que ele morreu? Claro, falso suspense, porque vai morrer. Aí ele conseguiu entrar no prédio, certo? Aí então ele vai, aí tem uma porta, ele abre a porta de dentro, a porta abre por dentro. E eles entram, né? Roberto, e daí? O que tem? Gente, por quê? Ó, quando o Sean Connery fugiu de lá, onde que ele estava? Dentro da penitenciária. Então, por que ele saberia o timing daquela fornalha que era usada para entrar, ou que poderia ser usada para entrar para Alcatraz? Não tem sentido, né? O que ele deve ter feito, e pelos túneis chegou até aquela porta. Mas não, será que não estava no túnel? Não estava no túnel a fornalha. A fornalha estava na boca
da parede, né? E aí ele abre por trás e fala, ué, como você sabe o timing? Para você sair daí há 30 anos, você não teve que decorar o timing de nada. Você já estava lá dentro, você já estava lá dentro, então você só tinha que abrir a porta. É isso que esse filme é muito legal, né? E é claro, é uma arma química lá que quando a gente é apresentado ao Nicolas Cage, a personagem dele, existe um incidente e aí essa arma química mostra todo o seu poder, obviamente não com o Nicolas Cage, mas tá. Então o que você tem na Rocha é uma deliciosa sucessão assim de cenas de ação totalmente, nossa, over the top, né? Totalmente exagerado. A música é exagerado, é meio que uma cartilha para um determinado tipo de filme de verão, né? De sucesso de bilheteria, de blockbuster de verão, que viria a acontecer sempre de forma pior, né? Ou na maioria das vezes de forma pior, nos anos 90 em diante, né? Naquele momento em diante. Eu me lembro de vezes em que eu fiquei hospedado em casas de amigos, pessoas que tinham, né? Tal da TV a cabo, né? Nunca tive isso. E ficava vendo esses filmes, às vezes, de sci-fi, né? Ficção científica de 10ª categoria. Aqueles efeitos, claro, bem mais pobres, mas é desse estilo, assim, né? Então, porque é uma colagem de um monte de, de outros filmes, Máquina Mortífera, nossa, tá tudo ali, né? As ações, eles param para fazer as piadinhas, tipo alívio cômico do Duro de Matar, enfim, você vai encontrar todos esses elementos confortáveis, só que jogados à enésima potência com a única objetivo, né, de divertir durante 1, 2 horas a plateia, com explosões, com mortes bem legais. Eu adoro filme de terror, então tem umas mortes bem legais no filme. É isso que a gente quer ver. É morte, é corrida, é explosão. Se ele tá fazendo a Teresa lá, a corda, não sei o que, com um negócio que não tinha, a gente dá risada disso e vai embora. Eu sei que aquele filme lá não é shakespeariano, não é Scorsese, né? Eu tenho que entrar nele sabendo disso. Agora, eu querer dizer que é uma obra-prima, não é uma obra-prima de cinema, de jeito nenhum, né? Agora,